Olá, meus caros. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender a Estudar em Casa. Convosco, mais uma vez, o professor Luís Barbosa, professor de História, 12º ano. Antes de iniciarmos, convém relembrar-vos que, durante essa época da pandemia Covid-19, fiquem sempre em casa, lavem sempre as mãos, nada de abraços, beijinhos ou apertos. Não se fica na casa. Bom, então, como sumário para a nossa aula de hoje, nós temos a criação da ONU, o contexto histórico da sua criação. Nesse caso, também vamos ver os seus principais objetivos e a composição orgânica, ainda as agências, o seu papel na resolução dos conflitos e os principais problemas que enfrenta atualmente. Depois vamos ver a Guerra Fria Política de Blocos, onde nós vamos falar do seu conceito, fatores que estão na origem da Guerra Fria, depois as características, as formas de manifestação da Guerra Fria e, por último, o final da Guerra Fria. Então, sendo assim, lembrem-se daquilo que nós vimos na última aula, ou seja, como é que nós tínhamos terminado a aula. Terminamos com as consequências da Segunda Guerra Mundial, onde nós vimos que a Europa perdeu a sua hegemonia a favor dos EUA e da URSS. Então, sendo assim, vamos iniciar uma nova fase a nível mundial, aquilo que nós temos hoje como sumário. Mas antes disso, é importante falar sobre a ONU, justamente porque antes, no final da Primeira Guerra Mundial, já se tinha criado um organismo com o objetivo de evitar uma nova guerra mundial. Mas, no entanto, não evitou. Nós falámos da Segunda Guerra Mundial na aula passada. Então, daí que hoje nós vamos falar da criação de um novo organismo também para evitar uma Terceira Guerra Mundial, que até hoje não aconteceu. Significa que também conseguiu cumprir os seus objetivos, ao contrário do outro. Então, sendo assim, vamos passar a ver, nesse caso, conceito, a data de criação, entre outros aspectos ligados a essa aula. Então, para isso, a Organização das Nações Unidas, sucessora da SDN, ou seja, da Sociedade das Nações, foi fundada em São Francisco, nos Estados Unidos, onde representantes de 50 nações se reuniram no dia 25 de abril de 1945, para a qual ficou conhecida oficialmente como Conferência das Nações Unidas. Aqui só para dizer-vos que, ao contrário daquilo que aconteceu com a SDN, aqui participaram, na sua criação, mais de 20, 30 nações. Nesse caso, 50 nações participaram na sua criação. Ao contrário da SDN, que participaram poucos países. Daí o insucesso. Então, tem a sua sede atualmente em Nova York. Quase todos os estados, nesse caso a nível mundial, fazem parte dessa organização. Daí um grande fator para o seu sucesso. Agora vou apontar os principais objetivos da ONU. É claro que nós não vamos ver todos os objetivos, claro, são tantas nesse caso, mas, no entanto, vamos ver principais objetivos. Manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações de amizade entre as nações, alcançar uma cooperação internacional fundada sobre as relações de amizade entre as nações, alcançar uma cooperação internacional na solução de problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. Fomentar o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Essa parte é muito importante. Direitos humanos. Ok? Continuando, passo a apontar, ou seja, a mostrar-vos a composição orgânica da ONU. Ou seja, qualquer organização é estruturada por órgãos. E a ONU também não foge à regra. Então, vamos lá. Aqui temos a composição orgânica da ONU. Ou seja, os órgãos que compõem a ONU. Tribunal Internacional de Justiça, Assembleia Geral, Conselho Econômico e Social, Conselho de Segurança, muito importante, Secretariado e Conselho de Tutela ou Conselho Tutelar. Mas é importante, já vimos aqui a sua composição orgânica, mas é importante fazer diferença entre órgãos e agências.
E passo aqui a contar algumas agências muito importantes também da ONU. Alguns que vocês até conhecem, que estão em Cabo Verde, que estão representadas em Cabo Verde. Nesse caso, vamos lá. Temos a OIT, que é muito importante, a Organização Internacional do Trabalho. Temos FAO, Organização para a Alimentação e Agricultura, FMI, Fundo Monetário Internacional. Temos OMS, Organização Mundial de Saúde. E vocês todos os dias, se estão a acompanhar notícias, é claro, estão a ouvir a falar sobre a OMS. É claro, para verem a importância, quer dizer, o seu trabalho a nível da sociedade. Depois, temos ainda a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Vocês sabem que nós em Cabo Verde temos um património que faz parte da Unesco, nesse caso, a Ribeira Grande de Santiago, a atual Cidade Velha, sabem disso, né? Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e, por último, temos a OMC, Organização Mundial do Comércio, do qual Cabo Verde faz parte. Ok? Então, essa organização tão importante, a Organização das Nações Unidas, também acaba por, nesse caso, ter um papel importante na resolução dos problemas a nível mundial. Então, agora vamos ver como é que a ONU faz para fazer a sua intervenção nos conflitos a nível mundial, ou seja, crises e conflitos. Então, de acordo com um dos princípios das Nações Unidas, manter a paz e a segurança no mundo, cabe a esta organização intervir na resolução dos conflitos. Através do Conselho de Segurança, um dos órgãos da ONU, que é responsável nesse caso, é votada a resolução que dota a organização de poderes políticos para essa intervenção. Ou seja, órgão responsável para a intervenção a nível dos conflitos é o Conselho de Segurança. Então, as intervenções militares contam com o apoio dos Estados-membros que enviam os chamados capacetes azuis para repor a ordem no país, controlar o processo de paz, assegurar o período de transição ou ainda garantir a soberania de alguns Estados. Mas eu devo dizer-vos que no Conselho de Segurança, primeiramente, é discutida e votada a participação, ou seja, se a ONU vai ou não participar em crises e conflitos. Então, a partir desse momento, se sim, significa que os países membros vão enviar os seus militares que vão, nesse caso, atuar como os capacetes azuis. Eu costumo dizer que a ONU tem militares, mas, no entanto, a ONU não tem militares. Tem quando precisa, os países membros fornecem, mas quando não tem, esses militares estão ao serviço dos seus países, é óbvio, ok? Continuam atentos, ok? Mas, no entanto, essa organização, tão importante a nível mundial, assim como qualquer país, assim como pessoas em si enfrentam problemas, a ONU também enfrenta problemas atualmente. Ou seja, problemas que muitas vezes lhe dificultam na sua ação e na intervenção em determinados conflitos ou crises a nível mundial. Então, problemas que têm dificultado a intervenção da ONU, ou seja, das Nações Unidas, na resolução dos conflitos atuais, a crise financeira da organização em consequência de elevadas dívidas dos Estados-membros. Porquê? Os Estados-membros normalmente têm dívida a nível de cota, não pagam cota, então daí que isso causa problema à ONU em fazer a sua intervenção. Um outro problema é a falta de credibilidade na organização devido à acusação de má gestão dos recursos. Já muitos países já não estão a acreditar e já não querem apoiar a ONU assim como antes por se duvidarem, ou seja, da má gestão dos recursos que estão, nesse caso, a disponibilizar à ONU. E vocês sabem que a OMS teve um grande problema. Vocês estão a acompanhar a notícia. Porque os Estados Unidos cortou uma boa parte da ajuda que iria dar à OMS. Entendido? Continuem atentos. Ok, então agora passamos ao estudo da Guerra Fria e a política de blocos. Ou seja, aquilo que nós tínhamos visto na última aula, tínhamos terminado a aula com as consequências da Guerra Fria, consequências da Segunda Guerra Mundial, vimos que vai
surgir duas grandes potências após o término da Segunda Guerra Mundial. Então, daí que Estados Unidos da América e URSS vão disputar essa hegemonia mundial. Daí o período chamado de Guerra Fria. Então, 2 anos após a guerra, a Europa estava dividida em 2 blocos, políticos e ideológicos. Ou seja, 2 blocos políticos e ideológicos, Estados Unidos da América, capitalista, e a URSS, União das Repúblicas Socialistas, nesse caso, Bloco Socialista. O termo Guerra Fria foi criado para designar a tensão psicológica no mundo resultante do antagonismo político-ideológico e das hostilidades decorrentes da corrida ao armamento, ou seja, aos armamentos, entre os Estados Unidos da América e a URSS. Ou seja, a Guerra Fria acaba por ser termo criado para determinar, ou nesse caso, para classificar, clima de tensão psicológica e política existente entre Estados Unidos da América e a URSS logo após o término da Segunda Guerra Mundial. É de realçar que esse termo foi utilizado primeiramente pelo jornalista norte-americano Walter Lippmann. É claro que faz todo sentido numa época de incaracterístico, de problemas, etc., o jornalista achou por bem apelidar o período de Guerra Fria. Sendo assim, dando continuidade, a Guerra Fria teve início logo após a Segunda Guerra Mundial, com os Estados Unidos da América e a União Soviética a disputar o poder, ou seja, a hegemonia política, econômica, militar no mundo. A União Soviética vivia num sistema socialista, baseado na economia planificada, partido único, nesse caso Partido Comunista, igualdade social e numa certa ausência de liberdades democráticas. Do outro lado, os Estados Unidos da América, potência mundial que defendiam, nesse caso, a expansão do sistema capitalista, ancorado numa economia de mercado, sistema democrático e na propriedade privada. Ou seja, são 2 blocos com política totalmente diferente. Mais à frente vamos ver, nesse caso, mais aspectos que acabam por diferenciar, ou seja, mais pormenorizadamente. Agora, passamos aos fatores que estão na origem da Guerra Fria. Primeiro fator, o lançamento das 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki por parte dos Estados Unidos. Isso é um fator importante, por quê? Porque demonstra a superioridade militar dos Estados Unidos relativamente à URSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviética. Um outro fator é a divisão da Alemanha em 2. RFA, República Federal Alemã, aliada aos Estados Unidos da América, e RDA, República Democrática Alemã, aliada, nesse caso, à URSS. Criação de blocos militares, NATO, nesse caso, antes OTAN, agora NATO, e Pacto de Varsóvia, a nível militar. A nível econômico, OECE, Organização Europeia de Cooperação Econômica, e Comecon. Um outro fator, o apoio norte-americano aos países europeus através do Plano Marshall. A criação do Plano Marshall em 1947, pelo então presidente dos EUA, Henry Truman, obrigou a URSS a responder no mesmo com a ação política denominada Cominform e a doutrina de Jadnov. E, por último, o expansionismo soviético, ou seja, a União Soviética encontrava-se numa política expansionista, ou seja, conquistando territórios. Então, sendo assim, estavam criadas as condições para estabelecer um estado de tensão permanente entre as 2 potências que se estabeleceriam, ou seja, posteriormente iria alargar-se às outras esferas de influência, ou seja, iria alargar para outros países. Agora,
passamos às características da Guerra Fria. Ou seja, vamos ver algumas das características das mais importantes. O domínio do mundo pelas duas superpotências. Não há dúvida que o mundo estava dominado pela URSS e pelos Estados Unidos da América. Criação de espaços geopolíticos sob a influência das duas superpotências, ou seja, zonas onde eles poderiam, nesse caso, influenciar. Desenvolvimento de armas nucleares de forma a demonstrar a supremacia de uma em relação à outra. É claro, como eu tinha dito há pouco, os Estados Unidos já tinham a bomba atômica. É claro que a URSS também vai procurar ter a bomba atômica. E conseguiu mesmo. Então, continuando com as características, o financiamento de vários conflitos por parte das superpotências com o propósito de aumentar as suas áreas de influência. Eu vou dar-vos um exemplo. A guerra em Angola foi, nesse caso, financiada pelas duas superpotências. Aumento de conflitos de natureza ideológica, territorial e interestados. Cada dia que passa, mais conflitos. Perda da supremacia europeia, cujo domínio perdurou até às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Agora, passamos a algumas expressões ou manifestações da Guerra Fria. Ou seja, durante esse período, o que é que poderíamos ter? O que é que poderíamos notar? Guerrilha verbal, ou seja, guerra de palavras. Corrida ao armamento. Os países tentavam armar-se cada vez como puderem para estarem, nesse caso, forte, capaz de defender do inimigo caso de ataque, ou até para poderem atacar. Espionagem, através de serviço secreto, CIA e KGB. Utilização de direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. Há pouco falei do Conselho de Segurança, ou seja, da intervenção da ONU, mas era importante também fazer referência de que no Conselho de Segurança da ONU tem 5 membros permanentes. Durante a Guerra Fria, Estados Unidos da América e a URSS utilizaram o direito de veto. Veto diferente de voto. Quando, nesse caso, um membro que tem direito de veto votar contra, então significa que não passa. Se os Estados Unidos votar a favor, ou seja, todos votarem a favor e a URSS votar contra, isso não passa. E se, por exemplo, os Estados Unidos e a URSS e os outros países votarem a favor, nesse caso, os Estados Unidos votar contra, isso não passa. Então, tinham direito de veto. Utilizaram isso durante a Guerra Fria. Forte propaganda ideológica e contra-informação. A gente fica sem saber realmente qual é a verdade. Contra-informação. Sendo assim, continuando, algumas expressões que estão ligadas à Guerra Fria, que nós não podemos, aliás, não vamos ter tempo para ver todos esses conceitos ou expressões, mas, no entanto, é bom relembrar, tudo isso aconteceu durante a Guerra Fria, cortina de ferro, equilíbrio de terror, muro de Berlim, o maior símbolo da Guerra Fria, caça às bruxas, cortina de ferro, paz armada, coexistência pacífica. É claro, cortina de ferro não existe na realidade, né? Mas é simplesmente uma barreira artificial criada pela URSS para impedir que, nesse caso, os comunistas, nesse caso, entrassem em contacto com os capitalistas. Assim como caça às bruxas acaba por ser uma política criada pelos Estados Unidos da América que assentava essencialmente em identificar tudo aquilo que é o comunismo como algo de ruim a nível mundial, ou seja, uma política também de perseguição aos comunistas no mundo. Aqui, só para fazer uma breve comparação entre os dois, o que é que cada um criou durante essa época. Estados Unidos, a nível de serviço secreto, criou CIA, que é a atual FBI, a URSS, KGB. Estados Unidos criou, a nível militar, OTAN, atual NATO, e a URSS, Pacto de Varsóvia. EUA, capitalista, e acabou por criar um plano OSCE, ligado ao plano Marshall, e a URSS, Comecon. Caça às bruxas, cortina de ferro. Economia de mercado, onde o privado é que controla, economia planificada. O Estado é que detém os meios de produção e que controla a produção. Sistema democrático, falta de democracia ou mesmo democracia condicionada. Grande luta entre os dois é a corrida espacial, ou seja, a URSS acabou por chegar à Lua mandando um foguete com uma cadela e os Estados Unidos da América
chegando já mais tarde, 1969, com um ano. Ok? Então, agora passamos, nesse caso, a ver as razões que contribuíram para o fim dessa guerra. Uma guerra que durou anos, mas, no entanto, teve seu fim. Então, a fratura dos 3 Estados federais, URSS, Checoslováquia e Jugoslávia, falta de democracia reinante no seio do Bloco, ou seja, do Bloco Socialista URSS, atraso econômico e a crise nas repúblicas socialistas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. A redução drástica da ajuda econômica e militar aos regimes comunistas do terceiro mundo pela URSS. Ou seja, estava em crise, já não conseguia dar apoio assim como antes. Queda do Muro de Berlim, como eu tinha dito há pouco, maior símbolo da Guerra Fria. E a reunificação das Alemanhas, ou seja, das duas Alemanhas, RFA e RDA. Dissolução do Pacto de Varsóvia, ou seja, que era o bloco militar, em 1991, e a assinatura do Tratado de START. Então, sendo assim, vamos ter então o fim da Guerra Fria. No início da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos países, nesse caso, países aliados. Com reformas econômicas, acordo com os Estados Unidos da América e mudanças políticas no sistema foi-se enfraquecendo. Então, era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo saiu vitorioso, aos poucos foi-se implementando nos outros países que eram, nesse caso, socialistas. Então, tendo assim, durante essa guerra, quem venceu foi os Estados Unidos da América, ou seja, política capitalista. Agora, passamos à parte dos exercícios para ver se vocês realmente conseguiram solidificar aquilo que eu falei ao longo dessa aula. Espero que vocês estiveram atentos. Ok? Vamos lá? Exercício é o seguinte. Primeiro, para indicar ou identificar os principais órgãos da ONU, 2 das afirmações que eu tenho aqui para assinalar com um X as que são falsas e, nesse caso, corrigir. Um dos objetivos da ONU é desenvolver relações de amizade entre as nações. Segundo, a Guerra Fria decorreu do final da Primeira Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, terceiro, a divisão da Alemanha em RDA e RFA é um dos fatores que estão na origem da Guerra Fria. Então, vocês vão lá, têm 1 minuto e meio para fazerem esse exercício. Ok? Então agora passamos à correção dos exercícios para ver se vocês fizeram assim como a resposta que eu tenho aqui, tá bom? Então, a primeira questão indica os principais órgãos da ONU. Temos Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Tribunal Internacional de Justiça, Conselho Tutelar, Secretariado e Conselho Econômico e Social. Essa é a primeira questão. A segunda das afirmações abaixo assinala com um X as que são falsas e corrija-as.
Um dos objetivos da ONU é desenvolver relações amigáveis entre as nações, certo? Então, daí que não vamos colocar nada. A Guerra Fria decorreu do final da Primeira Guerra Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Nesse caso, falso, porque já é todo o período que vai desde o final da Segunda Guerra Mundial e não Primeira Guerra Mundial, então até 1989, com a queda do Muro de Berlim. A divisão da Alemanha em RDA e RFA é um dos fatores que estão na origem da Guerra Fria. Certo? Está bem? Espero que vocês tenham feito assim. Ok? Então, em decorrência dessa aula, agora vou deixar-vos com um pequeno trabalho para realizarem em casa. Então, o que é que vocês vão fazer? Que será também apoio ou suporte para a nossa próxima aula. Localiza temporalmente a descolonização dos países do terceiro mundo, define autodeterminação e apresenta os momentos e modalidades da descolonização. Essa aí acaba por ajudar-vos para o tema da nossa próxima aula, que será a descolonização. Ok? Então, praticamente no final da nossa aula, vou fazer um resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Então, o que é que nós vimos? Falamos sobre a criação da ONU, ou seja, o contexto histórico da sua criação. Vimos os seus principais objetivos. Vimos ainda as suas agências e também composição orgânica. Ainda falamos sobre os problemas que a ONU enfrenta atualmente na resolução dos problemas a nível internacional e até mesmo falamos da sua intervenção nos conflitos. Seguidamente, falamos sobre Guerra Fria e a política de blocos, onde nós falamos sobre o conceito de Guerra Fria, quando é que começou, as principais potências envolvidas, fatores que estão na origem da Guerra Fria, as características da Guerra Fria, depois as principais pressões ligadas à Guerra Fria e, por último, nós vimos os fatores que contribuíram para o fim da Guerra Fria. Bom, sendo assim, chegamos ao fim do programa Aprender a Estudar em Casa. Até lá, fiquem bem e em casa. Não se esqueçam, lavam sempre as mãos, nada de beijinhos, abraços ou apertos. Não se fica na casa. Até a próxima.